Um neurocirurgião é encontrado morto com ferimentos de bala no sótão de sua própria casa. Ele estava de bruços, só usava meias e estava enrolado em um tapete encharcado de sangue. Mas quem teria motivo para assassinar esse médico tão querido? Bem, quando a polícia faz uma prisão, eles descobrem uma ligação chocante entre o suspeito e o neurocirurgião. Este é o Inside the Crime, apresentado pela Law and Crime. Eu sou Elizabeth Milner. Promotores afirmam que Dr. Devin Hoover levou 2 tiros na cabeça, mas não foi um ataque aleatório ou vingança de paciente. Foi um assassinato frio e calculado, cometido por alguém que, sem saber, estava próximo do doutor. No máximo, as evidências mostram um relacionamento entre os 2 homens, mas não um homicídio intencional ou premeditado. Vamos voltar para 2023 para este caso. Em 23 de abril daquele ano, a polícia atendeu a um chamado na casa do neurocirurgião de 53 anos, Dr. Devin Hoover. A ligação para o serviço teria vindo da família do Dr. Hoover, que só queria uma verificação de bem-estar depois que Devin não apareceu para uma visita à sua mãe, que estava morrendo. Os policiais em Detroit, Michigan, fizeram a verificação de bem-estar, mas fizeram uma descoberta horrível. Os policiais chegaram e viram um Range Rover branco bloqueando a entrada da garagem. Eles investigaram mais a fundo e perceberam o que parecia ser sangue no interior do veículo que estava bloqueando a entrada da garagem. Apreenderam o Range Rover, registraram como evidência e o levaram ao pátio do Departamento de Polícia de Detroit. O proprietário registrado daquele Range Rover branco foi identificado como o Dr. Devin Hoover de... Em Detroit, os policiais foram até esse endereço. Naquela noite, notaram que o portão da garagem para os fundos da casa estava totalmente aberto. Eles não conseguiram contato com ninguém na residência naquele momento, mesmo batendo tanto na porta da frente quanto na dos fundos da casa. No dia seguinte, em 23 de abril de 2023, a família do Dr. Hoover ligou para o 911 pedindo ao Departamento de Polícia de Detroit uma verificação de bem-estar em sua casa. Como eles não conseguiram contato com ele e após ele não ter ido ver sua mãe moribunda no estado de Indiana, o Departamento de Polícia de Detroit foi até... e notaram que o portão da garagem para os fundos da casa estava aberto. Uma investigação mais detalhada revelou a presença do que parecia ser sangue na parte externa traseira da porta dos fundos da casa. Foi tomada a decisão de arrombar o local e durante essa varredura de proteção na casa, o Dr. Devin Hoover foi encontrado sem vida no sótão do 3º andar, em um espaço de acesso restrito. Ele estava de bruços, vestindo apenas meias, enrolado em um tapete ensanguentado. Parecia ter levado um tiro na cabeça. Ao revistar a casa dele, os investigadores notaram o sumiço de vários pertences pessoais. Sem celular, sem carteira, sem cartões de crédito e seus relógios de grife estavam desaparecidos. A investigação revelou que quase imediatamente após o assassinato dele, várias transações financeiras fraudulentas foram feitas a partir das diversas contas bancárias do Dr. Hoover. Essas transações continuaram por vários dias após a descoberta. Quem gastava o dinheiro do Dr. Hoover após seu assassinato? Os investigadores queriam saber com quem ele teve contato por último. Após analisar os registros telefônicos, os detetives descobriram que o Dr. Hoover mantinha contato com Desmond Burks. Que o Dr. Hoover teve aproximadamente 4.000 comunicações com um número atribuído a um Desmond Burks que residia na cidade de Detroit. As mensagens de texto mostraram que Desmond Burks e Dr. Hoover tinham um relacionamento íntimo e às vezes Desmond cobrava por serviços sexuais. A investigação deste caso foi ainda mais complicada pelo fato de que muitas testemunhas estavam extremamente relutantes em se apresentar para compartilhar informações sensíveis e pessoais. A análise mostra que, no dia do assassinato do Dr. Hoover, o celular dele saiu de sua casa na West Boston Boulevard, até a região do endereço de Desmond Burks, na Sussex. O celular do Dr. Hoover parece retornar a West Boston por um curto período e depois volta para a região da residência de Desmond Burks, na Sussex. Novamente, antes de ir ao Fairlane Mall em Dearborn, o celular do Dr. Hoover nunca retorna para a residência dele na West Boston. Diversas evidências corroborativas colocaram o celular do Dr. Hoover no mesmo local que o de Desmond Burks. As evidências incluem, mas certamente não se limitam ao que estou prestes a dizer. Registros detalhados do celular do Dr. Hoover. Conta do Google.
Resultados de buscas e registros do celular de Desmond Burke. Dados de localização do Range Rover, vídeo do projeto Greenlight, vídeo da Rua Coyle 9901 e vigilância por vídeo da joalheria Golden Fantasy. Mais evidências físicas ligaram diretamente à propriedade do Dr. Hoover, Desmond Burks. Na data do homicídio, Desmond Burks é visto em uma câmera de vigilância estacionando o Range Rover do Dr. Hoover perto. O Sr. Burks é visto mancando, carregando uma mochila, e sua impressão digital foi encontrada dentro daquele Range Rover. Na época, Desmond Burks era conhecido por mancar após levar um tiro no quadril. Mandados de busca, realizados na residência do Dr. Burke, levaram à recuperação dos pertences do Dr. Burke. Um dos relógios Cartier do Dr. Burke, citado antes, foi comprado pela Dra. Hoover em 2020 por cerca de $6.000. Um mandado de busca adicional, realizado em outro endereço recentemente descoberto de Desmond Burks, em abril deste ano de 2024, levou à descoberta da Dra. Hoover. Outro dos relógios, Cartier da Dra. Hoover, um relógio que a Dra. Hoover comprou um dia antes do seu homicídio. Esse relógio valia aproximadamente $7.500. Doutora Hoover foi assassinada em abril de 2023. A coletiva anunciando a prisão pelo crime ocorreu em 2024. Para os entes queridos da Doutora Hoover, finalmente veio o alívio. As autoridades tinham um suspeito sob custódia, que, ao que parece, também enfrentava acusações em outro homicídio. Com base em todas essas provas e em muitas outras evidências adicionais, que detalharemos com mais precisão no tribunal. Como resultado de tudo isso, hoje estamos acusando Desmond Burks de uma acusação de homicídio doloso em primeiro grau. Acusação 2, homicídio qualificado. Acusação 3, furto de mais de $20.000. Acusação 4, uso do computador para crime. A pena máxima de prisão é de 10 a menos de 20 anos. Acusação 5, posse de arma de fogo por uma criminosa condenada. Acusação 6, porte ilegal de arma, segunda infração ligada à acusação 1. Acusação 7, porte ilegal de arma de fogo, segunda infração que está relacionada à acusação 2. E acusação 8, porte ilegal de arma de fogo, segunda infração que está relacionada à acusação 5. Por favor, lembrem-se, como eu disse antes, que este réu é considerado inocente até que se prove o contrário. Este é o mesmo Desmond Burks que acusamos em 17 de maio de 2024 por outro homicídio em segundo grau. Em 17 de maio de 2024, nós acusamos Desmond Burks, que tinha 33 anos na época, em conexão com um incidente de fúria no trânsito que matou o Sr. Sala, de 87 anos, de Dearborn, em 17 de outubro de 2024, por volta das 18h45. Policiais de Detroit foram acionados para o cruzamento da West Chicago com a Greenfield Road após relatos de um homem inconsciente na rua. Ao chegarem, os policiais localizaram a vítima, o Sr. Sala, inconsciente e com ferimentos na cabeça. Os paramédicos chegaram ao local e o levaram para um hospital da região para receber atendimento. No dia 11 de maio, infelizmente, o Sr. Sala não resistiu aos ferimentos e foi declarado morto. Alega-se que, ao se aproximar do cruzamento da West Chicago com a Greenfield Road, o veículo do Sr. Sala colidiu na traseira do carro dirigido por Desmond Burke. Ambos saíram de seus carros e houve uma discussão verbal. Afirma-se que, em 17 de maio, durante a discussão, o Sr. Burks agrediu o Sr. Sala com um soco, deixando-o caído na rua e fugindo em seguida. Como disse antes, ele faleceu por causa desses ferimentos. O Sr. Burks está preso na cadeia do condado de Wayne com fiança de $1 milhão, sem chance de pagar 10%. A advogada dele solicitou avaliação de competência em 24 de maio de 2024. A próxima audiência será em 3 de setembro de 2024, com o juiz Kenneth King, no Tribunal Distrital 36. Essa audiência é uma audiência para revisão de competência. Após a coletiva, a família da Doutora Hoover afirmou: "Hoje sentimos alívio por um passo rumo à justiça. Ele foi um homem excepcional, médico, irmão, filho, tio e amigo, que investiu em nossas vidas com bondade e generosidade. Nada vai reverter nossa perda, mas somos gratos que alguém seja responsabilizado pela morte de Devin." Após a prisão de Desmond Burke, surgiram mais detalhes no tribunal. Em junho de 2025, uma amante de Desmond testemunhou sobre uma bolsa que ele teria dado a ela.
Segundo o Detroit Free Press, a identidade da amante não foi revelada nas reportagens e, por ordem judicial, veículos não puderam divulgar detalhes identificáveis nem o gênero. Então, teremos que chamar essa testemunha apenas de a amante. Segundo a reportagem, a amante afirmou que havia óculos cirúrgicos com o nome do Dr. Hoover gravado. A amante afirmou ter ajudado Desmond a se livrar de itens como uma pistola 9mm achada em sua bolsa na época do assassinato. Primeiro foram os óculos. A amante os despedaçou e jogou em lixeiras diferentes. Depois, a amante queimou a bolsa, a camisa e o jeans em uma churrasqueira. A amante contou que foi a um parque jogar a arma de Desmond no rio. Segundo a polícia, Desmond teria roubado mais de $95 mil do Dr. Hoover, incluindo dinheiro e relógios Cartier. No dia após o assassinato do Dr. Hoover, a amante disse ter levado Desmond ao Fairline Mall, onde ele foi filmado comprando joias. Outras amantes de Desmond também teriam testemunhado em uma de suas audiências. Elas relataram ter conhecido Desmond em sites de encontros sexuais. Algumas disseram que ele estava desempregado. Ele obtinha renda com trabalho sexual ou vendendo comprimidos. Uma testemunha disse que Desmond reclamava da falta de dinheiro. Uma testemunha disse ter visto a doutora Hoover e um homem de bengala fazendo sexo um dia antes do assassinato. Na audiência de junho, promotores leram mensagens de 22 de abril entre Desmond e a doutora Hoover um dia antes de ela ser encontrada morta. A doutora Hoover perguntou a Desmond se queria convidar o indivíduo de volta para assisti-los fazendo sexo. Desmond teria dito, tudo bem para mim, se você pagar. Não gostei, só fiz por você. O suposto assassino voltou ao tribunal após seus advogados pedirem anulação do processo por falta de provas do Estado. Juíza, só quero começar dizendo que as provas apresentadas na audiência preliminar não comprovam que o Sr. Burks matou o Dr. Hoover intencionalmente, acidentalmente ou de qualquer outra forma. A teoria da promotoria neste caso é totalmente circunstancial. Há várias testemunhas neste caso, nas quais a promotoria está confiando para construir uma cadeia de inferências. Isso é simplesmente muito atenuado para sustentar uma causa provável neste caso. Várias das testemunhas receberam imunidade neste caso. Elas admitiram no tribunal que destruíram provas neste caso, queimaram roupas, descartaram a suposta arma utilizada, mas receberam imunidade por sua cooperação. Juíza, isso impacta diretamente a credibilidade delas neste caso. Os problemas de credibilidade, somados aos outros problemas deste caso, tornam o encaminhamento inadequado. Agora vou passar para as acusações específicas. Assassinato em primeiro grau, como este tribunal sabe, exige premeditação e deliberação e a promotoria não conseguiu comprovar nada disso durante a audiência preliminar. Não existe qualquer evidência aqui de plano, motivo ou deliberação. Não há nenhuma comunicação sugerindo intenção, nenhuma declaração, nenhuma preparação e nenhuma ação anterior ou posterior que apoie um assassinato deliberado neste caso. As pessoas tentaram inferir premeditação aqui a partir do fato de que o Sr. Burks teria sido visto com uma arma cerca de um mês antes da morte do Dr. Hoover. Mas a mera posse de uma arma de fogo semanas antes não demonstra a intenção de matar o Dr. Hoover, nem demonstra premeditação. O Sr. Burks pode ter tido contato com o Dr. Hoover e depois foi ligado a bens que supostamente pertenciam a ele. E a promotoria quer que acreditemos nisso. O Sr. Burks deve tê-lo matado com base nisso. Essa conclusão exige empilhar suposições sobre suposições neste caso. No máximo, as provas mostram uma relação entre os dois homens, mas não um homicídio intencional ou premeditado. Sem as provas, um motivo, planejamento ou ação deliberada, a acusação de homicídio premeditado em primeiro grau não pode se sustentar. Em segundo lugar, passo à acusação de homicídio qualificado. A conexão entre o homicídio e o outro crime não pode ser estabelecida através do testemunho. As provas mostram, a partir do exame preliminar, que as transferências pelo aplicativo de dinheiro e as compras de joias ocorreram todas após a morte do Dr. Hoover. Com licença.
A doutrina do homicídio qualificado só se aplica quando a intenção de roubar existe no momento do homicídio. Se a intenção de roubar foi formada depois, isso não é homicídio qualificado. Juíza, este é exatamente o caso aqui. As provas da promotoria sugerem, no máximo, que depois que o Dr. Hoover faleceu, alguém usou suas contas e propriedades. Sem testemunho, prova documental ou vínculo forense ligando o Sr. Burks matou o Dr. Hoover para cometer um furto. Mesmo supondo que o Sr. Burks tenha participado posteriormente da fraude financeira, essa conduta é legalmente distinta, pois ocorreu após o homicídio. Não há ligação para homicídio qualificado por crime subjacente. Gostaria de concluir dizendo que, já que essas acusações não podem ser mantidas contra o Sr. Burks, também não podem ser mantidas as acusações de porte de arma de fogo durante a prática de crime que foram feitas contra ele. Eu acredito que, neste caso, a magistrada que ouviu as provas na audiência preliminar, isso foi, em sua maioria, especulação e depoimentos de testemunhas que estavam sob imunidade, além de todas as provas apresentadas. Eu acredito que a magistrada abusou de sua discricionariedade ao encaminhar o Sr. Burks para julgamento nessas acusações. Peço ao tribunal que anule a denúncia da agora. Esse foi o argumento da defesa. As promotoras mantêm as provas. Agora, vamos ouvir a juíza. Ela vai rejeitar as acusações. O tribunal conclui que um crime foi cometido e que há causa provável de que o réu o cometeu. Isso é o caso de Pessoas contra Stone 463, MISH 558, 2001. Causa provável existe quando o tribunal encontra um motivo razoável de suspeita apoiado por circunstâncias suficientemente fortes para levar uma pessoa cautelosa a acreditar que o réu é culpado do crime imputado. Isso é Pessoas v. Orzão 224, MISH, Ação Penal 551, 1997, assim como Pessoas v. Regal 223, IT 3, MISH, Aplicativo 34, 1997. Não é preciso provar a culpa, além de dúvida razoável na audiência preliminar. Para encaminhar a julgamento, é preciso evidência para inferir cada elemento da acusação. Se houver conflito de provas críveis e dúvida razoável sobre a culpa do réu, a culpa passa a ser questão de fato, deixado para o julgamento ou efeito. Isso é Pessoas v. King 412, MISH 145, 1981. Ao decidir se o réu será encaminhado ao tribunal de circuito, o magistrado da audiência deve avaliar o peso e a competência das provas. Segundo Pessoas v. Henderson 282, MISH, Apelação 307/2009. A decisão de um tribunal distrital de que a conduta alegada se enquadra no âmbito de uma lei criminal é uma questão de direito, que é revisada de novo. Mas uma decisão de vincular um réu com base na suficiência factual das provas é revisada quanto a abuso de discricionariedade. E quando um tribunal de apelação revisa uma decisão de vinculação, conforme o caso Henderson, de um tribunal distrital, ele deve considerar todo o registro da audiência preliminar e não substituir seu julgamento pelo do tribunal distrital. A promotoria, neste caso, e em sua petição, expõe as alegações e a teoria deles sobre este caso. E estas são, neste momento, apenas alegações. A investigação, com base na transcrição do exame preliminar que este tribunal leu, começou como resultado de uma denúncia de que uma terra branca, um Land Rover branco, estava bloqueando a entrada da garagem no número 9900 e um da Coyle Street, na cidade de Detroit. Havia sangue supostamente no interior do veículo. O veículo pertencia ao Dr. Devin Hoover. Pouco depois, foi realizada uma verificação de bem-estar na casa do Dr. Devin Hoover, na 150 West Boston Boulevard, na cidade de Detroit. O portão de carros estava aberto. Havia sangue perto da entrada externa dos fundos da casa. Após uma busca na casa, o Dr. Hoover foi encontrado no sótão, no espaço de acesso do terceiro andar. Uma autópsia
foi realizada pela doutora Lee Levitt, na qual ela opinou que a causa da morte foram 2 ferimentos de bala na cabeça e a forma da morte foi homicídio. Agora, na audiência preliminar, a promotoria apresentou provas ligando o Sr. Burks ao homicídio. Logo após o homicídio, as provas mostraram que o réu desviou mais de $20 mil do doutorado das contas da Dra. Hoover e transferiu esse dinheiro para o Sr. Burks, associados em contas do Cash App. O Sr. Brooks pediu aos associados que transferissem todo ou parte do dinheiro de volta para sua conta no Cash App. As alegações são de que ele coordenou com um associado o uso do cartão de crédito do Dr. Hoover. Agora, as evidências baseadas em registros telefônicos, dados e análise de celular indicavam que ele iria se encontrar. Ele, o Sr. Brooks, iria se encontrar com o Dr. Hoover em 22 de abril de 2023, tendo um relacionamento pessoal com ele. Evidências circunstanciais supostamente mostram que ele estava com o Dr. Cooper por volta da hora do homicídio e o réu ficou com o telefone do Dr. Hoover. Após o homicídio, Sr. Burks estava em posse de uma grande quantia de dinheiro e indicou a um associado que tinha dinheiro suficiente para comprar uma casa. As evidências mostraram que, antes desse incidente, o réu tinha uma renda muito baixa e vivia, em parte, com o dinheiro de outras pessoas. Agora, as evidências admitidas no exame preliminar também mostram que o réu dirigiu o Land Rover do Dr. Hoover, com sangue dentro do veículo, até a Rua Coyle, número 9901, no dia do homicídio. Pode-se argumentar, como faz a promotoria, sobre suas ações após o homicídio. Isso pode mostrar uma consciência de culpa e uma possível tentativa de encobrir o homicídio, incluindo se livrar de uma arma de fogo. Ele viu isso por si mesmo. Ele viu isso para si mesmo e para outros associados. Excluir informações nos celulares e trocar de número de telefone. O Sr. Burks, supostamente, estava em posse dos pertences pessoais do Dr. Hoover e, supostamente, queimou as roupas que usava no dia do homicídio. As informações também mostraram que o réu foi imediatamente comprar joias após o homicídio no shopping Fairlane. Houve muitas outras provas apresentadas na audiência preliminar, incluindo provas que a promotoria usa para ligar o Sr. Brooks à morte do Dr. Hoover. Agora, com relação à primeira acusação de homicídio, assassinato em primeiro grau premeditado, para que se constitua assassinato premeditado em primeiro grau, deve ser estabelecido que o réu matou intencionalmente outra pessoa de forma deliberada e com premeditação. Este é o caso Povers Youngblood, 165 MISH, apelação 381-1988. Embora o tempo necessário para medir e avaliar uma escolha antes que ela seja feita não possa ser determinado com precisão, deve haver algum intervalo em que uma segunda análise possa ser considerada. Caso Povo versus Furman, 158 MISH, apelação 302-1987. A premeditação e a deliberação podem ser inferidas dos fatos e circunstâncias do registro. Povo contra Gonzales, 178 MISH, apelação 520C, 6.989. Embora não sejam exclusivos, os fatores que podem ser considerados para estabelecer a premeditação incluem o relacionamento prévio entre o réu e a vítima. E aqui havia um relacionamento pessoal prévio entre os dois. Um segundo fator são as ações do réu antes e depois do crime. O tribunal pode considerar, certamente em uma moção como esta, as ações do réu após o crime para mostrar uma premeditação para matar. E com base no que os tribunais indicaram e no que foi alegado, isso pode ser suficiente, com base nas ações do réu imediatamente após o homicídio, para mostrar potencialmente premeditação. Um terceiro fator é a circunstância do assassinato, incluindo as armas usadas e onde foram feitos os ferimentos. São 2 ferimentos de bala na cabeça.
Há provas suficientes para seguir com a primeira acusação. Com relação às acusações 2 e 3, furto de $20 mil ou mais é a acusação 3 e homicídio qualificado por crime é a acusação 2. As alegações são de que, por exemplo, havia um Range Rover SUV chaves que foram levadas, um celular que foi levado, dinheiro, cartões de crédito, dispositivos financeiros. Pelo Sr. Burks, do Dr. Hoover. E as evidências indicam que foi $20 mil ou mais, e isso seria um elemento do crime subjacente para a segunda acusação. Então há evidências suficientes para levar essa acusação a julgamento também. Com relação ao computador usado para cometer um crime, há uma alegação relacionada às contas do aplicativo de dinheiro. Isso já foi explicado e discutido pelo tribunal, que afirmou que ele foi usado para cometer um crime. Há evidências suficientes para esse propósito. Houve uma estipulação para a quinta acusação, posse de arma por um criminoso condenado. E as outras acusações de porte de arma de fogo relacionadas a essas acusações. Houve provas suficientes para levar todas essas acusações a julgamento. Sim, é um caso baseado em evidências circunstanciais. O tribunal valoriza os argumentos da senhora Kraus. É um caso baseado em evidências circunstanciais. Ambas as partes sabem que essas provas podem ser usadas em julgamento. E também quero indicar que este é um exame preliminar. Isto é uma moção para anular. São apenas alegações atualmente. Mas a moção para anular, com base na jurisprudência, com base nos fatos deste caso que foram apresentados ao tribunal. Este tribunal não pode afirmar que houve abuso de discricionariedade do juiz ao encaminhar o réu para julgamento dessas acusações. Como a juíza disse, o caso continuará. Enquanto aguardamos possíveis acordos, o caso será julgado por um júri. A próxima audiência de Desmond Burks será na sexta-feira, 5 de dezembro, e a juíza afirmou que esse será o prazo final para negociações de acordo. Obrigada por ouvir Inside the Crime. Eu sou Elizabeth Milner.